Olá, vamos à nossa quarta aula e o assunto hoje é a argumentação. Vamos começar entendendo o que é argumentar. Algumas pessoas dizem que argumentar é fazer com que o seu leitor pense como você. Eu, particularmente, prefiro dizer, principalmente no nosso caso, que argumentar é comprovar de forma fundamentada e reflexiva que o seu ponto de vista faz sim sentido. Agora, se vocês conseguirem construir um texto tão bem fundamentado, a ponto de fazer com que o seu leitor pense como vocês, muito bem, parabéns. E vocês devem estar pensando também, será que um texto bem argumentado, ele faz a diferença? Vamos dar uma olhadinha. Tarde demais para ir às ruas, agitar bandeira, se vestir de verde e amarelo e carregar faixas. O Brasil está do jeito que está porque os brasileiros não sabem votar. Aqui nós temos um texto extremamente fraco. Primeiro porque o autor ele não definiu o ponto de vista dele. Ele disse simplesmente, o Brasil está do jeito que está. Como está o Brasil? Não é verdade? Depois ele disse, os brasileiros não sabem votar. Isso não serve de argumento. Como vocês podem perceber, não é qualquer coisa que nos serve de argumento. Dizer, por exemplo, que brasileiro não sabe votar, que todo político é corrupto, que todo religioso é alienado, e achar que estamos fazendo um grande argumento em favor do nosso ponto de vista, estamos, na verdade, cometendo um erro. São formas preconceituosas e não nos servem de argumento. Existem recursos de argumentação que são bastante eficientes quando nós queremos comprovar o nosso ponto de vista. Vamos dar uma olhadinha neles. Recursos de argumentação. Causa e consequência, citação, comprovação, analogia, senso comum e também exemplificação. Esses foram os recursos de argumentação e agora nós vamos ver como cada um desse recurso se comporta num texto. Vamos então ao nosso primeiro exemplo. Existe um verme que corrói a sociedade brasileira. A falta de tolerância às diferenças e o excesso de ignorância geram racismo. Esse preconceito exclui, ofende, humilha, fere psicologicamente a raça negra. Criar leis que considerem o racismo um crime não vai resolver o problema, só vai afugentá-lo. É preciso mais. Aqui nós temos um argumento por causa e consequência. Vamos dar uma olhadinha. Vejam só. O autor, ele detectou um problema social, o racismo. Antes disso, ele apontou as causas desse problema, que são falta de tolerância às diferenças e também o excesso de ignorância. Logo, o racismo ele passa automaticamente a ser consequência dessas causas. Em seguida, o autor colocou o racismo como causa da exclusão, da ofensa, da humilhação, do ferimento psicológico da raça negra. Automaticamente, a exclusão, a ofensa, a humilhação e o ferimento psicológico da raça negra passa a ser a consequência desse racismo. Na minha opinião, esse argumento por causa e consequência, ele é simplesmente excelente. Por quê? Porque nós conseguimos perceber esse vai e vem, esse zigue-zague no texto. E o texto nada mais é que isso mesmo, um tecer com as palavras. E a partir do momento que o autor ele consegue detectar um problema social e conhecer as causas desse problema, ele também pode sugerir à sociedade, ao governo, ou então a ambos que atuem nessa causa para resolver o problema. Tanto é que o autor disse aqui, criar leis que considerem o racismo um crime não vai resolver o problema, só vai afugentá-lo. Isso significa dizer que ele sabe quais são as causas desse problema. E a causa desse problema não está na falta de lei. Logo em seguida ele disse,
é preciso mais. É bem provável que ele vá sugerir algumas medidas para que solucione o problema do racismo. Vamos ao nosso próximo texto. De MBA no exterior a cursos online de curta duração, o investimento profissional é o que separa uma carreira estagnada de uma promoção ou contratação na empresa dos sonhos. Além do aperfeiçoamento técnico, o profissional que investe em cursos se destaca por demonstrar iniciativa, determinação e autodisciplina, explica Ricardo Ribas, gerente executivo da empresa de recrutamento Paid Personal. Aqui nós estamos diante de uma argumentação por citação. Deem uma olhadinha. Vamos ao ponto de vista do autor. O investimento profissional separa uma carreira estagnada de uma promoção ou contratação na empresa dos sonhos. Esse é o ponto de vista do autor. Como esse autor argumentou em favor desse ponto de vista? Ele usou uma citação. Além do aperfeiçoamento técnico, o profissional que investe em curso se destaca por demonstrar iniciativa, determinação e autodisciplina. Essa citação é a citação de uma autoridade no assunto, Ricardo Ribas, nada mais nada menos que gerente da empresa de recrutamento Paid Personal. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: esse argumento por citação, ele é muito valioso, mas nós não podemos citar qualquer pessoa. Nós temos de citar uma autoridade no assunto, ok? Vamos ao nosso próximo exemplo. A educação no Brasil tem se mostrado cada vez mais ineficiente. Milhares de alunos saem do ensino médio incapazes de escrever um bom texto dissertativo argumentativo. Um número assustador. Estamos falando dos 529.374 candidatos que tiraram nota 0 na redação do Enem 2014. Uma queda de 9,7% em relação ao Enem 2013. Esse resultado foi divulgado nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2015, pelo MEC. O Ministério da Educação divulga ainda que em matemática a queda foi de 7,3%. Com certeza não era isso que a Pátria Educadora esperava. Aqui nós temos um argumento por comprovação. Vamos dar uma olhadinha. Olhem só o ponto de vista do autor. A educação no Brasil tem se mostrado cada vez mais ineficiente. Os alunos não conseguem fazer um bom texto dissertativo argumentativo. E como o autor comprovou esse ponto de vista? Ele usou dados. São esses os dados. 529.374 notas zeros no Enem 2014. Uma queda de 9,7% em redação em relação ao Enem 2013. Uma queda de 7,3% em matemática em relação ao Enem 2013. E a fonte responsável por esses dados nada mais é do que o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Vamos ao nosso próximo exemplo. Acostumados à máxima, pode não curar, mas também não vai matar, muitas pessoas usam de forma abusiva remédios naturais. Engana-se quem pensa que tudo que é natural não é prejudicial. Terremoto é natural e causa danos. Tsunami é natural e destrói cidades. Aqui nós temos uma argumentação por analogia. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ao ponto de vista do autor. As pessoas se enganam quando pensam que os remédios naturais não são prejudiciais. E como o autor argumentou em favor desse ponto de vista? Ele comparou remédios naturais a terremoto e também tsunami e disse o seguinte: terremoto é natural e causa danos. Tsunami é natural e destrói cidades. Dessa forma, ele deixa o ponto de vista dele muito bem argumentado, muito bem fundamentado. Vamos a mais um exemplo. Desmatamento, caça, poluição hídrica e pesca irregular são apenas alguns crimes cometidos corriqueiramente contra o meio ambiente. O governo não pode ficar alheio a essas questões. O governo precisa, sim, ser rigoroso na aplicação das leis que protegem o meio ambiente, um bem comum e necessário. É preciso preservar a natureza.
Aqui nós estamos diante de um argumento por senso comum. Vamos ao ponto de vista do autor. O governo não pode ficar alheio às questões ambientais. Precisa ser rigoroso na aplicação das leis que protegem o meio ambiente. Esse é o ponto de vista do autor. E como ele argumentou em favor desse ponto de vista? Ele usou um senso comum quando ele disse: é preciso preservar a natureza. E o que é um senso comum? Um senso comum é o modo de pensar comum entre as pessoas, ou seja, as pessoas pensam da mesma forma. As pessoas formulam essa forma de pensar a partir da vivência, da observação de mundo. Então, quando o autor disse é preciso preservar a natureza, todos nós comungamos dessa opinião. Vamos a mais um exemplo. A denúncia da imprensa é o instrumento mais importante de que dispõe a democracia para combater a corrupção e saber o que acontece por trás dos bastidores. O caso Watergate foi o resultado de exaustivas investigações dos jornalistas do Washington Post. Coletaram dados, levaram até o fim as suas suspeitas e correram o risco das suas acusações. Aqui nós temos uma argumentação por exemplificação. Vamos dar uma olhadinha no ponto de vista da autora. A imprensa é instrumento importante para combater a corrupção e saber o que acontece por trás dos bastidores. Como a autora argumentou em favor desse ponto de vista? Ela usou um exemplo. Ela disse: o caso Watergate, que foi resultado de investigações dos jornalistas do Washington Post. O que foi o caso Watergate? O Watergate foi um escândalo político que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos. E quem denunciou todo esse escândalo foram os jornalistas do Washington Post. Esse caso, ele culminou com a renúncia do então presidente Richard Nixon. Então a autora, ela foi muito feliz ao usar um exemplo desse, um exemplo tão bem conhecido, para fundamentar o ponto de vista dela. E assim nós encerramos a nossa quarta aula, e eu espero vocês na nossa quinta aula, e o assunto a ser abordado será como iniciar um texto. Até mais!